Olá, eu sou a Jéssica, retomando aqui, esse vai ser o último vídeo sobre a evasão escolar que eu estou fazendo. Quando eu estudava no ensino médio, eles passaram para nós um vídeo, na nossa escola, passaram um vídeo do filme Escritores da Liberdade, que ele fala um pouco sobre a evasão escolar, né? Ó, sobre esse filme, um resuminho, né? Um jovem e idealista professora, né? Chega a uma escola de um bairro pobre, que está corrompida pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender. Há entre eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que os alunos aprendam e também falem mais de suas complicadas vidas, a professora aposta em métodos diferentes de ensino. Aos poucos, os alunos vão retomando a confiança em si mesmo, aceitando mais o conhecimento e reconhecendo valores. Então, esse é um dos filmes que eu assisti que explicava um pouco sobre a evasão, né? Dava exemplos, né? Mas tem vários outros, né? Tem o outro também fora de série, né? É o mais recente, um documentário produzido pelo Observatório Jovem do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, UFF. A produção traz o relato de 13 jovens que cursam a educação de jovens e adultos, EJA, no Rio de Janeiro, sobre os motivos que os levaram a abandonar a formação regular. Esse é um filme bem legal, então, para assistir, né? Para a gente entender melhor um pouco, compreender o tão importante que é não abandonar a escola, né? Continuar, mesmo que seja difícil continuar, né? Que muitas pessoas têm em suas residências, até na escola, né, complicações com outros alunos, com professor, pedagoga, mas é importante que não desanime, né, que continue na escola, que peça ajuda dos colegas, professores, os pedagogos que estão lá para auxiliar, né, que o que conseguir fazer para continuar é muito bom para o seu futuro, né. Ó, torna-se perspectivo, portanto, que a evasão escolar é prejudicial para a sociedade brasileira, uma vez que prejudica o desenvolvimento e o crescimento do país. Para amenizar essa problemática, o Ministério da Educação deve fiscalizar efetivamente o panorama educacional brasileiro por meio de conferências anuais em que devem ser apresentados mapas avaliativos dos problemas nas escolas brasileiras, a fim de detectar as principais causas do abandono escolar. Então, agora que para encerrar aqui, eu peguei outro vídeo aqui, agora explicando eles fizeram uma reportagem numa escola em Minas Gerais, mostrando como nessa escola eles fizeram um projeto para diminuir a evasão escolar, que eles contam, né, como é que aconteceu, como é que foi idealizada, como é que está ajudando os alunos, né? Então é bem legalzinho, né, pela TV Brasil aqui assistir. Eu achei bem interessante colocar para vocês. Então espero que gostem. Esse foi o vídeo da evasão escolar que eu fiz sobre o meu estágio, né? E agora, para encerrar, eu vou deixar esse documentário para vocês aí, então. Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Um dos principais desafios da educação brasileira é combater a evasão. O desinteresse pelas formas tradicionais de ensino muitas vezes afasta o aluno da sala de aula. Para virar esse jogo, professores da periferia de Belo Horizonte e de Contagem, na Grande BH, têm recorrido à criatividade. A reportagem é da Rede Minas. O movimento das peças, bem estudado, diz muito sobre estes alunos. Eles fazem parte de um projeto vencedor, com 24 anos de história. Há muitos troféus na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, de Contagem. Eles refletem o propósito maior do seu idealizador, prepará-los para a vida. As lições estratégicas do professor Eduardo já levaram muitos estudantes ao pódio.
Mas o valor maior desta relação entre professor e aluno é a evolução destes aprendizes, que fazem melhores escolhas a partir do xadrez. Quando treinam ataques ao rei, para vencer o jogo no xeque-mate, desenvolvem habilidades como raciocínio lógico, estratégia, concentração. Em pares, quando simulam o desafio das partidas, aprendem sobre o tempo, o respeito ao outro, perder e vencer. Ajuda no processo de tomada de decisões, né? Trabalha a concentração, a memória. Então tem muitos, a paciência, a persistência, tem muitos elementos aí que são necessários, né, na vida, no dia a dia de cada um, né? O tabuleiro ajudou Jonathan a vencer outros desafios. Desde que aprendeu a conduzir reis, torres e cavalos, o estudante aprimorou seus conhecimentos em matemática. O campeão do circuito de xadrez escolar é monitor nas escolas do mestre. Ele já me ajudou em várias provas que eu fui fazer, assim, na concentração da prova, porque antes eu ficava muito olhando para os lados, assim, para fazer prova, só que o xadrez em si me ajudou bastante na concentração. Em Venda Nova, zona norte de Belo Horizonte, Felipe também inspira seus alunos com o apoio de tabuleiros. Há um ano, o professor levou para 16 turmas da Escola Estadual Arida Franca a experiência criativa dos jogos. A ideia nasceu de um desafio maior, proposto em um prêmio de educação, reduzir a evasão escolar. É resgatar um pouco essa questão do lúdico, né, que desde de criança, né, quando a gente perceber, a gente sempre tem memória boa associada com brincadeira, e o quanto isso, no final das contas, permite a gente aprender e tirar vantagem desse conhecimento que a gente adquire. O projeto ficou em segundo lugar na votação popular do prêmio, e a escola terá em breve uma sala exclusiva para aprender brincando. Serão então 60 jogos para todos os 2.300 alunos. Um negócio sério, garante o diretor. Para convencer os pais, não, estou montando um monte de jogo lá, mas não, vai para a escola para aprender ou para jogar, como é que fica? Ah, não, eles já sabem que é para poder aprender, eles sabem que tem uma ideia pedagógica por trás dos jogos todos, tem uma questão didática, e também os pais se envolveram na votação que nós tivemos. Eu tive vários pais na internet, Igor, nós estamos fazendo campanha, Igor, nós estamos votando. Então, todos já sabem qual é o nosso objetivo dentro da comunidade e estão abraçando junto com a gente isso daí. Nos jogos, os alunos aprendem sobre biologia, história, matemática. Há também lições sobre estratégia, raciocínio lógico e empreendedorismo. Assim, ninguém mais vai querer abandonar a escola. Ajuda bastante no aprendizado, desenvolve outras formas de pensar sem ser na forma tradicional, dentro de sala de aula, sentado nas carteiras. E fica uma maneira diferente de se jogar, de aprender e não ficar aquela coisa maçante do dia a dia que o professor propôs e está dando super certo para a gente. Diminui muito a evasão escolar, que é imensa, ainda mais na região que a gente está, periférica. E é isso mesmo, a ideia de sair da sala de aula, de trazer uma coisa nova, uma ideia nova de se aprender é muito melhor e a gente se sente muito mais com vontade mesmo de vir para a escola, de estudar. Você consegue imaginar como seria sua vida sem identidade ou CPF? A Dona Maria, uma senhora de 57 anos, que vive no interior de Goiás, recebeu a certidão de nascimento, o primeiro documento da vida dela. A nossa equipe foi até lá para testemunhar essa data especial, o dia em que Dona Maria se tornou cidadã de verdade. Não ter uma certidão de nascimento é como não existir para a sociedade. Era exatamente essa a situação de uma mulher que mora na região rural de Cristalina, em Goiás, a quase 300 quilômetros de Goiânia. Estamos chegando agora aqui na Fazenda Mimoso, a 30 quilômetros de Cristalina, para conhecer a Dona Maria Vaneide, que nasceu em 1961 e vai receber hoje a certidão de nascimento dela, o seu primeiro documento oficial, aos 57 anos de idade. O registro civil da Dona Maria Vaneide foi entregue em mãos pelo juiz Tiago Inácio, do Tribunal de Justiça de Cristalina. Ao longo da vida, a pessoa precisa buscar algum atendimento médico, ou mesmo escola, algum benefício social, algum benefício previdenciário, e ela depende do registro para isso, né?
Então, no caso da dona Maria Vaneide, ela ficou isolada aqui na fazenda durante muitos anos, já que ela não ia lá na cidade mesmo para ser entregue, eu fiz questão de vir aqui. Dos 7 filhos do seu Santinones, ela é a mais velha. Os irmãos fizeram o registro civil quando começaram a trabalhar e as irmãs quando casaram. Como Dona Maria nunca se casou, ela ficou sem documentos durante todo esse tempo. O processo de registro só foi aberto porque seu Santinones, que tem 84 anos, ficou com medo de deixar a filha desamparada em caso de falecimento. Ele pediu ajuda para o vizinho, que é advogado. Eu já conheço a família há mais de 35 anos, mas jamais eu imaginava que ela não tivesse documento. Eu tive a vontade de imediata de resolver a questão. Com a certidão de nascimento em mãos, Dona Maria Vaneide pode cuidar melhor da saúde, já que agora ela pode ser atendida na rede pública. Ela também pode solicitar documentos como o CPF e abrir contas em bancos. Além disso, Dona Maria já tem idade para pedir aposentadoria como trabalhadora rural, o que deve garantir o valor de pelo menos um salário mínimo por mês. E esse documento, o que significa para a senhora? Quando precisar tem, né? Não tem que arrumar na hora, né? Que é custoso de arrumar assim na hora, né? Aí estando pronto. Algum dia precisar tem. Em São Paulo, o respeito às pessoas com deficiência está provocando uma transformação nas bibliotecas públicas. Além das reformas para acessibilidade universal, elas estão se equipando para dar autonomia a qualquer amante da literatura. Afinal, biblioteca é lugar para todos. Hoje o Arthur descobriu uma nova forma de conhecer o mundo. Ele é cego, mas agora tem autonomia para ler o que quiser, só escolher na prateleira. Não depende mais do braille. Pela primeira vez, ele usou este dispositivo acoplado a um óculos. O equipamento transforma instantaneamente. Anos, já que ela não ia lá na cidade mesmo para ser entregue, eu fiz questão de vir aqui. Dos 7 filhos do seu Santinones, ela é a mais velha. Os irmãos fizeram o registro civil quando começaram a trabalhar e as irmãs quando casaram. Como Dona Maria nunca se casou, ela ficou sem documentos durante todo esse tempo. O processo de registro só foi aberto porque seu Santinones, que tem 84 anos, ficou com medo de deixar a filha desamparada em caso de falecimento. Ele pediu ajuda para o vizinho, que é advogado. Eu já conheço a família há mais de 35 anos, mas jamais eu imaginava que ela não tivesse documento. Eu tive a vontade de imediata de resolver a questão. Com a certidão de nascimento em mãos, Dona Maria Vaneide pode cuidar melhor da saúde, já que agora ela pode ser atendida na rede pública. Ela também pode solicitar documentos como o CPF e abrir contas em bancos. Além disso, Dona Maria já tem idade para pedir aposentadoria como trabalhadora rural, o que deve garantir o valor de pelo menos um salário mínimo por mês. E esse documento, o que significa para a senhora? Quando precisar tem, né? Não tem que arrumar na hora, né? Que é custoso de arrumar assim na hora, né? Aí estando pronto. Algum dia precisar tem. Em São Paulo, o respeito às pessoas com deficiência está provocando uma transformação nas bibliotecas públicas. Além das reformas para acessibilidade universal, elas estão se equipando para dar autonomia a qualquer amante da literatura. Afinal, biblioteca é lugar para todos. Hoje o Arthur descobriu uma nova forma de conhecer o mundo. Ele é cego, mas agora tem autonomia para ler o que quiser, só escolher na prateleira. Não depende mais do braille. Pela primeira vez, ele usou este dispositivo acoplado a um óculos. O equipamento transforma instantaneamente qualquer texto escrito em áudio. Possui ponto de exclamação invertido lá. Para nós deficientes visuais, isso aqui é uma maravilha, né? Porque qualquer coisa que você hoje pega não tem uma leitura braille, né? Não tem como você estar lendo, né? O equipamento está disponível para uso de graça na Biblioteca de São Paulo, que é pública e fica na zona norte da capital paulista. O espaço é todo adaptado para pessoas com deficiência. A gente parte de um princípio arquitetônico, que é
disponibilizando piso tátil, a gente fala dos nossos serviços, a gente tem uma equipe de atendimento proativa. Falando de acervo, a gente disponibiliza os nossos livros em audiolivro, livro em braille. O Brasil possui 6.057 bibliotecas públicas, mas não há informações de quantas delas são acessíveis a pessoas com deficiência. Aqui em São Paulo, das 54 bibliotecas municipais, 28 são totalmente adaptadas. O Sérgio tem baixa visão e trabalha na biblioteca da prefeitura. Para ler, ele usa o equipamento que amplia as letras em até 24 vezes o tamanho original. Me ajuda, no caso, numa leitura, né, que eu quero ler alguma coisa maior. Eu sempre tenho que, no caso, aproximar muito o meu rosto da página para poder ler. A biblioteca fica na zona oeste da capital paulista e, além dos equipamentos tecnológicos, tem rampas, elevador, banheiro, espaços adequados aos cadeirantes. Para ter acessibilidade universal, é preciso investir na arquitetura dos prédios. Envolve reforma de tudo, desde a entrada até banheiros, até se a biblioteca tem andares, como é que a pessoa se locomove de um andar para o outro. E aí isso envolve realmente um plano de obras, né? Então, por isso demora. Esta biblioteca em São Paulo foi a primeira do país a ter o equipamento com óculos de leitura. Hoje são 8, mas apenas 5 pessoas por semana visitam o espaço. Formar leitores leva tempo. A gente sabe que é um trabalho de resiliência, é um trabalho permanentemente de construção desse diálogo com a sociedade. Esse espaço está vivo, esse espaço está aqui à disposição desse público. É uma forma de dizer que os espaços culturais tendem cada vez mais a entender essa diversidade que tanto nós temos de oferecer, portanto, essa amplitude toda. O Arthur, que conheceu a tecnologia hoje, garante que vai voltar outras vezes. Mas, assim, pela experiência e para descobrir, assim, o que nós podemos ler com esses óculos, né? E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.